Salve, salve. Bom, seguinte, como a gente já falou na aula online passada, eu resolvi começar com vocês para o terceiro trimestre com o Teorema de Pitágoras, que é muito importante, vocês vão usar o resto da sua vida escolar, na geometria principalmente. O que a gente precisa filtrar do Teorema de Pitágoras? Ele ocorre exclusivamente em triângulo retângulo, certo? E como é que a gente define o triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Quais são os lados? Os lados do triângulo retângulo têm nome. Eu tenho hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. Ou eu posso falar que é o lado oposto ao ângulo reto, do ângulo de 90 graus. E os outros dois lados são chamados de catetos. Bom, a gente não precisa perder todo esse tempo para eu contar o contexto histórico de como Pitágoras resolveu e tudo mais. Isso a gente pode deixar para aula online. O que você precisa guardar aqui, que é uma fórmula. Eu posso colocar aqui, ó, que a hipotenusa vale A e os outros catetos valem B e C, respectivamente. E aí, o quadrado do valor da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Eu posso colocar desse jeito, a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou colocar nessa forma resumida, que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa ordem aqui de B e C não importa, certo? Os catetos eu posso trocar de posição, C aqui e B aqui, não faz a mínima diferença. O que a gente tem que focar é que a hipotenusa vai sempre ficar ali como o maior lado do triângulo retângulo e vai ficar na parte de fora da fórmula aqui. E eu vou dar um exemplo numérico, né? Aqui eu dei um triângulo retângulo de hipotenusa 13 e catetos 5 e 12, certo? E aí, como que eu aplico o Teorema de Pitágoras aqui? Bom, ó, a hipotenusa ao quadrado, que é 13, é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quanto que é 13 ao quadrado? 169. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25 dá 169, que é igual. Lembra do CQD? Como queria demonstrar? Então, a gente mostra que esse teorema se conserva. Ah, mas isso aqui fica fácil. Você vai me dar os valores direto, eu só vou mostrar que é verdade? Não. Ele vai passar o quê? Na forma de uma equação. Ele vai dar um triângulo retângulo e vai dar o quê? Dois lados, vai pedir para você descobrir outro. E aí a gente só precisa identificar onde é o ângulo reto. O ângulo reto é onde eu mostro o ângulo de 90 graus. Sabendo onde é o ângulo, eu sei onde é a hipotenusa. E aí os outros dois são catetos. E aí, pelo teorema de Pitágoras, 8 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos outros dois termos ao quadrado. 4 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí, quanto que dá isso? Ó? 8 ao quadrado dá 64. 4 ao quadrado, 16. Mais x quadrado. Pega. Aí agora resolve, né? Pega o x e isola, né? Então vai ficar x quadrado. 16 está somando, vai passar subtraindo. Menos 16. 64 menos 16 vai dar 48, certo? 48x ao quadrado igual a 48. E aí, posso passar a raiz? Posso. Aí, vai passar mais ou menos? Não, por quê? Porque a geometria não existe medida negativa. Então, é só colocar aqui raiz de 48. E eu posso usar, né, as nossas práticas, as nossas propriedades da radiciação para simplificar isso aqui. Em, por exemplo, 4 raiz de 3. Se a gente fatorar, colocar os fatores para fora, tudo mais, a gente chega no 4 raiz de 3. Então, aqui tá correto? Tá, mas às vezes o exercício pede nessa forma aqui, ou for uma questão de teste, tudo mais. Aí isso aqui é matemática. O conceito novo seria exatamente só o Teorema de Pitágoras. Aí, para não falar que esse assunto vai ficar jogado para o lado, eu tenho aqui um triângulo especial, que é chamado de triângulo de ouro, ou triângulo áureo, no caso do latim. O que é um triângulo de ouro? Bom, o triângulo de ouro é um triângulo padrão, onde ele tem essa proporção de 3, 4 e 5, certo? Ele é proporcional. Todo triângulo retângulo que pode ter essa forma aqui, os outros podem ser proporcional a ele. Como assim? Eu tenho aqui um 3, 4 e 5. Tá vendo esse 6, 10 e 8? Ele está exatamente proporcional a ele, ó. Eu multipliquei um triângulo de tamanho dobrado, ó. São triângulos semelhantes, ó. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Obviamente, aqui é 4 vezes 8. Então, isso aqui vai facilitar muito a nossa vida para resolver cálculo de cabeça. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Eu quero saber
qual é o valor de x? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Claro que posso. Que seria o quê? Hipotenusa ao quadrado, que é 15 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais x quadrado. Mas olha o tamanho dessa conta. Seria trabalhoso. Mas se você perceber, olha só, tá vendo o triângulo de ouro, que é 3, 4 e 5? Se você perceber, tá vendo que o 5 está indo para 15? Que conta que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 3. Se essa proporção se manter em um dos outros dois catetos, vai ser um triângulo proporcional a 3. Então, se aqui está indo a 15, o próximo proporcional, ó, 3 vezes 4, 12. Então, eu também multipliquei por 3. Então, automaticamente, de cabeça, eu sei que isso aqui vai ser 9. Por quê? Porque é um triângulo triplicado o tamanho. Isso aí também pode ser tanto para multiplicação quanto para divisão. Se eu quiser dividir isso aqui por 2, eu posso muito bem fazer isso. Ó, seria 2,5, 1,5 e 2. E ele também teria essa proporção usando esse padrão. Então, vai aparecer isso aqui muito. Então, isso aqui serve para quê? Para facilitar a vida de você. É que nem lá na equação de segundo grau. Eu não dei inúmeros métodos de resolução? Dei. Mas, no fim das contas, o básico é Bhaskara. Aqui também, o básico é o teorema de Pitágoras. A gente vai fazer bastante exercício com ele, porque eu acho que esse aqui é o pilar dessa matéria aqui. Não que essa parte aqui nova que eu vou falar para vocês, que até vem antes, não seja. Que são relações métricas num triângulo retângulo. Essa parte aqui é uma matéria bem sensível, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês que aqui o interessante não é fazer toda essa relação de semelhança entre triângulos, e foi o que a gente falou na aula online, né? Que eu tenho 3 triângulos aqui, né? Eu tenho esse menor aqui, esse segundo menor aqui e o maiorzão. Tá vendo? A gente definiu o conceito de altura na aula passada, que a gente ficou discutindo bastante. E aí, também eu dei o exemplo da sombra. Eu dei as situações das sombras aqui. Então, a gente vai exatamente jogar essas situações aqui. Lembra que eu falei quando o sol estava aqui desse lado, quando o sol estava aqui desse lado, quando o sol estava em cima? Então, é exatamente esse conceito que eu tentei mostrar para vocês. Que daí aparece sombra, tá? Que são as projeções. Então, quando eu tenho um triângulo assim jogado, sendo retângulo, tá? Então, são relações métricas no triângulo retângulo. Aí, imagina que o sol estava aqui. Se o sol bater aqui no C, ele não vai jogar uma sombra para o chão? Vai. E a sombra, a projeção ortogonal do B é o M. Tá? Isso aqui é a sombra que ele vai projetar como se fosse aqui no chão. E se o sol estiver aqui, lembra que a gente falou que o sol está aqui, depois de um período. E aí a sombra do C vai ser o N. E se o sol estivesse no meio-dia, lembra que o sol estava no meio-dia? Daí ele vai lá e faz a projeção ortogonal aqui, que determina a altura também e tudo mais? Sim. Lembrando que a base de um triângulo retângulo são o quê? O A, B e o C, né? Que é a hipotenusa e os outros dois catetos. Que eles estão aqui, ó. Só que eles estão de uma forma um pouquinho diferente dessa aqui, tá? É como ele tivesse desmontado, ele tá assim. Agora eu fiz desse lado ao contrário, tá? Então eu só troquei a posição, mas o ângulo de reto está aqui. E aí, como eu tenho esses 3 triângulos aqui, eu poderia muito bem aplicar a matéria de semelhança de triângulos aqui, certo? Aí vamos supor, a hipotenusa de um com a hipotenusa de outro está pelo cateto de um pelo cateto de outro. Sim, eu desmonto os triângulos e faço essas semelhanças de triângulo. É interessante a gente ficar desmontando? Não. O interessante é exatamente a gente decorar algumas fórmulas, tá? Então, assim, dessas aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Uma aqui tá de graça, que é o quê? A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá aqui, ó. Pitágoras saiu de graça, certo? Ela tá aqui no meio. Aí, como que eu vou começar a decorar, por exemplo? Eu começo a decorar desse jeito, ó. Primeiro, Pitágoras já está na nossa cabeça. B aqui, eu tenho uma forma de b ao quadrado? Tenho. Aí, como é que eu faço para saber qual que é, ó? Tá vendo? B ao quadrado é igual a sombra dele vezes a hipotenusa, que está no chão. Ó, b ao quadrado é igual a MA. Então, você segue um padrão, ó. B, sombra, no chão. E aí, eu vou usar o mesmo padrão no C, ó. C ao quadrado, sombra, chão. Ó, C ao quadrado, N vezes A. Vamos supor que se fosse 10 aqui, aqui poderia ser 8 e aqui 2, tá? Então, só foi subdividido. Aí, qual outra que eu decoro também? Que é assim, aquela primeira que eu decorei, na verdade, foi essa aqui. H ao quadrado igual a M vezes N. Tem toda a definição. Isso aqui sai por semelhança de triângulo. Na apostila tem até, eu posso mostrar para vocês.
Mas não é interessante, porque você não vai ficar fazendo isso no exercício, você vai ficar horas fazendo isso aqui. Não. A ideia aqui realmente é decorar. Ah, mas eu tenho que decorar tudo isso aqui? Bom, quando eu dou os exemplos para vocês em sala, né? Se a gente estivesse na aula online, na aula presencial, eu ia colocar essas formas para vocês. Eu não ia obrigar vocês agora a decorar isso aqui. Isso aqui você tem que decorar daqui a alguns anos. Para quê? Para você fazer um vestibular. Ah, mas eu quero fazer um concurso para passar em alguma coisa. Ah, aí seria interessante você decorar se for cobrado. Para quê? Para sair mais rápido, para você não ter dificuldade. Agora não, agora entender o conceito e saber aplicar. Então tentei mostrar alguns modos que eu decorei quando eu tirar de vocês. Aí tem esse também, que é interessante. AH igual a BC. Então eu meio que ligo, né? Ó, tá vendo? B ao quadrado, MA. C ao quadrado, NA. H ao quadrado, MN. AH, BC. Tá vendo? Então assim, ó, esse aqui tá aqui em cima e desce. Esse aqui tá aqui embaixo, sobe e vai para os lados. Então é os que estão aqui. As que eu costumo não decorar, mas até o exercício, a apostila mostrou que não é muito comum essas aqui aparecer, são essas duas últimas. Eu até deixei um pouquinho separado aqui, que é o BH igual a CM e o CH, que é igual a BN. Ele cruza. Também que é cruzado, ó. CH, BN, PH, CN. Tá ligado? Então, assim, só pode lembrar disso. Eu cruzei, né? Ó. PH, CN, CH, PN. Tá, então, isso aqui vai ser tempo, vai demandar tempo. A gente tem 3 meses para decorar isso aqui, certo? Então, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Só que, assim, é geometria. Então, você tem que criar esse vínculo com a geometria para não sofrer muito. Maravilha? A gente vai fazer esse exercício, vou discutir isso na segunda-feira com vocês e a gente dá aquela trabalhada com isso.